Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou fazer com vocês essa questão do IME do ano de 2005 que fala sobre propriedades periódicas. A questão ela começa assim: considerando os elementos químicos berílio, boro, flúor, cálcio e césio, classifique-os em ordem crescente de acordo com as propriedades periódicas indicadas. Então ele quer que você classifique esses elementos em função do raio atômico deles e depois em função da primeira energia de ionização. Aqui eu só queria fazer um comentário rápido. As provas do ITA e do IME, elas não têm tabela periódica. Então, se você aprendeu, por exemplo, quando você estudou o raio atômico, que o raio cresce nas famílias de cima para baixo e que ele cresce nos períodos da direita para a esquerda, você provavelmente não vai conseguir fazer essa questão, você vai ter uma certa dificuldade. O ideal é que você entenda o porquê desses macetes, o porquê dessas dicas, e não simplesmente só aprender essa dica e ficar só nela. É importante que você também aprenda o porquê das coisas. Porque caso contrário, você vai chegar numa prova desse nível e você não vai conseguir resolver. Bom, então como é que a gente faz para resolver essa questão sem a tabela periódica? O raio atômico ele pode ser comparado entre um átomo e outro a partir da distribuição eletrônica. Então aqui eu já botei pronto, para a gente não perder muito tempo, a distribuição eletrônica dos 5 elementos que ele está querendo que você ordene, que você coloque em ordem. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai ordenar esses camaradas? Vamos fazer da seguinte maneira. A distribuição eletrônica, ela dá informação, uma das informações que ela dá para a gente é a quantidade de camadas eletrônicas que um átomo pode ter. Como é que isso funciona? Aqui eu tenho que o berílio é 1s2, 2s2. Eu vou observar esse número aqui na frente. Esse número aqui na frente do subnível S, a gente chama ele de número quântico principal. O número quântico principal, ele vai te dizer em qual camada eletrônica aquele subnível está. Então, como é 1s2, eu posso dizer com certeza que esses elétrons do subnível S, eles estão na primeira camada eletrônica. Já aqui 2s2, eu posso dizer com certeza que esses elétrons do subnível S estão na segunda camada eletrônica. Então, pela distribuição eletrônica, eu vejo que o berílio ele tem 2 camadas eletrônicas. E a quantidade de camadas é um fator importante para você determinar o raio atômico. Aqui o boro é a mesma coisa, ó. 1s2 quer dizer primeira camada, 2s2, 2p1. Nota aqui que eu vejo muita gente errando isso. Note aqui pelo seguinte: eu tenho 2 subníveis, sim, só que isso não quer dizer que eu tenho 3 camadas eletrônicas. Isso quer dizer que eu tenho 2 subníveis e esses 2 subníveis estão na mesma camada. Por quê? Porque os dois têm o número quântico principal, número 2. Isso quer dizer, então, que eles estão no segundo nível. Muita gente acha que por ter 2 subníveis diferentes, eu tenho 3 camadas eletrônicas. Não é, isso é um erro bastante comum. Eu tenho que me guiar pelo número quântico principal. Então, aqui nesse caso, eu vou ter 2 camadas eletrônicas também. Aqui no flúor, 1s2, primeira camada, 2s2, 2p5, segunda camada. Então, no total, 2 camadas eletrônicas para o flúor também. Até agora, está tendo empate entre os 3. O cálcio vai ter, ó, primeira camada, 1s2, segunda camada, 2s2, 2p6, terceira camada, 3s2, 3p6, e quarta camada, 4s2. O cálcio agora vai ter 4 camadas eletrônicas. Só que eu já consigo ver que o cálcio é maior que os 3 primeiros, porque ele tem 4 camadas eletrônicas. Vamos seguir. Aqui o césio, ele vai ter 1s2, primeira camada, 2s2, 2p6, segunda camada. E aqui agora que você tem que ter muito cuidado. Pelo seguinte, aqui eu vou ter 3s2, 3p6, terceira camada. Só que aqui no meio do caminho eu tenho 4s2 que estaria na quarta camada. Só que logo depois eu tenho 3d10 que estaria na terceira camada. O que ocorre? 3s2, 3p6 e 3d10, eles são subníveis que estão na terceira camada eletrônica. Só toma muito cuidado porque muita gente, quando vê esse 4s no meio, se confunde, se perde. É só você se guiar pelo número quântico principal. Como é que é 3s2, 3p6 e 3d? Eles estão na terceira camada eletrônica. Energeticamente falando, o 4s2 tem menor energia que o 3d, mas a gente não vai discutir isso agora. O que importa é que
eu tenho que avaliar os subníveis que têm o mesmo número quântico principal e eu vou agrupar eles mentalmente. Nesse caso aqui, eu agrupei usando essa linha verde. Então, esses três estão na terceira camada. Vamos continuar nossa avaliação. 4s2, 4s2, 4p6, tem um 5s2 no meio do caminho aqui, e eu volto para o 4d10. Esses três subníveis estão na quarta camada. Próximo, deixa eu trocar de cor que acabou o meu leque de cores aqui. Vou pegar esse lilás. Aqui, 5s2, quinta camada eletrônica, junto com 5p6, também na quinta camada eletrônica. E por último, mas não menos importante, aqui eu tenho o... Deixa eu pegar outra cor, laranja. Eu tenho o 6s1 solitário sozinho. Solitário sozinho ficou redundante, mas enfim. Então, quantas camadas eletrônicas o césio tem? 6 camadas eletrônicas. Então, só pela distribuição eletrônica, eu já consigo ter uma visão do tamanho dos átomos. Aqui eu vejo que o césio, por ter 6 camadas eletrônicas, ele vai ser o grandão. Dessa série, ele vai ser o maior átomo daqui, que eu estou comparando. Depois, um pouco menor do que ele, eu vou ter o cálcio. E eu vou ter os três pequenininhos aqui, o berílio, o bório e o flúor, porque eles têm 2 camadas eletrônicas. Só que isso vai me gerar um outro problema. Qual desses três vai ser o menor deles? Qual vai ser o menor de todos? Porque eu preciso organizar esses átomos em ordem. Qual desses três vai ser o menor? E aí que vai entrar um segundo fator, que é o fator de desempate, que é a carga nuclear. Como é que a carga nuclear ela vai definir isso para a gente? Lembrando que a carga nuclear ela é definida pelo número atômico. Ou seja, o número atômico é a quantidade de prótons que você vai ter no núcleo atômico. Mas por que isso é importante? E como é que isso ajuda a gente a fazer esse desempate para definir quem vai ser o maior e quem vai ser o menor? Bom, lá da física, vocês já devem ter estudado a lei de Coulomb. Eu não vou me detalhar, eu não vou me aprofundar muito nisso, eu só quero pegar a parte qualitativa dessa lei, que é o seguinte. Quando eu tenho duas cargas de sinais opostos, uma positiva e uma negativa, o que vai acontecer aqui? Quanto maior for o módulo dessa carga aqui, ou seja, por exemplo, se essa carga é mais 3, ela vai atrair com uma certa intensidade essa carga negativa aqui. Agora, vamos supor que por algum processo eu aumente o módulo dessa carga para mais 4. Experimentalmente, a gente observa que a força atrativa entre essa carga positiva e a carga negativa vai aumentar. Vai ficar mais intensa a atração entre essas duas. E se eu aumentar, por exemplo, para mais 5, a força atrativa vai aumentando, ela vai ficando mais intensa. E conforme eu vou aumentando o módulo dessa carga, para mais 7, para mais 8, para mais 15, para mais 20, a força atrativa vai aumentando consideravelmente. Ou seja, você tem uma relação entre as cargas envolvidas das partículas e a força atrativa. E como é que isso funciona para o átomo? O átomo tem exatamente esse sistema aqui. Um núcleo de carga positiva e um elétron de carga negativa. Quem vai mandar no módulo da carga do núcleo é a carga nuclear. É o número atômico. Então a gente acabou de ver que se o módulo da carga é grande, ou seja, se a carga nuclear for grande, eu vou ter uma grande atração entre o núcleo e o elétron externo, o mais externo que eu estou avaliando no caso, porque é ele que vai definir o raio atômico de maneira bem simplificada. E, consequentemente, se a atração é muito intensa, o que isso vai fazer com o raio? Isso vai fazer com que o raio tenha um tamanho menor. Por quê? Porque o núcleo está atraindo mais intensamente esse elétron. Então, esse elétron está se aproximando mais desse núcleo. E, consequentemente, o raio diminui. Por outro lado, também da física, se eu tenho uma carga bem pequenininha, bem baixa, isso vai fazer com que a força atrativa seja também menor. Ela vai ficar menor. Isso é física, isso é experimental. Isso a gente só está pegando o que a gente aprendeu com os físicos. Consequentemente, se eu tenho uma força atrativa menor, esse raio não vai estar tão próximo do núcleo. Então, consequentemente, eu vou ter um raio maior. Então, aplicando esse conceito, a gente vai conseguir, então, determinar, no nosso caso ali, que eu tenho átomos com a mesma quantidade de camadas, qual vai ser o menor de todos e qual que vai ser o maior deles. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo.
eu vejo que o flúor ele tem uma alta carga nuclear comparado a boro e berílio, perdão. Se ele tem uma carga alta, significa que ele vai atrair mais intensamente esses elétrons de valência. Então, se ele vai atrair mais intensamente, o raio dele vai ser menor do que o boro e o berílio. Então, vamos começar a colocar a nossa resposta. Deixa eu botar aqui mais para o canto. Então, a gente já pode dizer então que o flúor ele vai ter o menor raio atômico de todos. Claro, de todos dessa série que a gente está comparando, naturalmente. Depois, eu tenho que desempatar boro e berílio. Como o boro tem uma carga nuclear mais intensa e, consequentemente, vai atrair mais os elétrons dele e, consequentemente, o raio vai ser menor, o raio do boro, então, vai ser menor que o raio do berílio. E aí, agora ficou fácil. O que sobrou para a gente? O cálcio, com 4 camadas eletrônicas, ele vai ser maior que esse trio. E depois o grandão, o grande vencedor dessa questão, o césio. Vai ser o maior de todos. Então, com isso, a gente já matou a letra A. Agora, a letra B, ele fala sobre energia de ionização. Antes de escrever a resposta, eu queria revisar brevemente com vocês também como é que a gente avalia a energia de ionização e o que a energia de ionização é. Bom, de maneira bem resumida, a energia de ionização, aqui já tem um spoiler aqui que eu vou falar, a energia de ionização ela é a energia envolvida para quê? Opa, eu escrevi errado, só consertar aqui. Energia. Então ela vai ser a energia envolvida para você remover um elétron. De maneira bem simplificada, tá? É o gasto energético que eu vou ter para arrancar o elétron de um átomo. Então, dependendo de como for, eu posso ter uma grande facilidade para remover esse elétron, ou eu vou ter uma grande dificuldade. Se for fácil remover esse elétron do átomo, eu vou gastar pouca energia. Agora, se for mais difícil arrancar esse elétron do átomo, eu vou gastar mais energia. E aí eu tenho dois fatores que vão definir a minha facilidade ou a minha dificuldade para remover esse elétron. Esses fatores são a carga, que eu já vou explicar aqui, e o tamanho do átomo. Vamos começar primeiro explicando como é que a carga pode influenciar nessa facilidade ou dificuldade para remover o elétron do átomo. Aqui eu tenho dois exemplos. Melhor, aqui eu tenho dois átomos como exemplos. Um átomo que tem 3 prótons no núcleo dele e o outro átomo que tem 9 prótons no núcleo dele. Os dois átomos eles têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Então, quando a gente tem átomos com a mesma quantidade de camadas, um critério muito importante para definir a facilidade ou dificuldade para remover um elétron vai ser justamente a carga nuclear. Basicamente foi o que a gente já discutiu lá em cima. Se eu tenho uma carga nuclear muito intensa, como no caso aqui desse átomo, 9 prótons positivos, ele vai atrair o elétron de valência com muita intensidade. Muita intensidade. Consequentemente, se ele atrai esse elétron com muita intensidade, eu vou ter mais dificuldade para remover esse elétron aqui. Então, nesse caso, se a carga é elevada, deixa eu botar de azul, se eu tenho uma carga muito elevada, mais difícil vai ser arrancar o elétron. Consequentemente, se é mais difícil por conta da carga, eu vou ter um gasto energético muito grande. Então, maior vai ser a minha energia de ionização, que é a energia necessária para remover o elétron do átomo. De maneira resumida, como eu disse lá em cima. Por outro lado, se eu tenho uma carga pequena, no caso aqui carga de mais 3, porque eu só tenho 3 prótons, esse elétron não vai estar tão preso ao núcleo atômico. Consequentemente, vai ser mais fácil remover esse elétron, e então a energia necessária para esse processo vai ser menor. Agora, vamos avaliar o tamanho. Aqui, deixa eu só tirar um pouquinho o zoom, para não ficar muito esquisito. Agora aqui, o que eu tenho? Eu tenho um átomo com 3 prótons, só que agora com 2 camadas eletrônicas. E aqui está o elétron de valência dele, que é o elétron que vai ser removido. É sempre o elétron de valência que sai nesses casos.
E aqui eu tenho um átomo com 37 prótons e 5 camadas eletrônicas. Nesse caso, como eu tenho átomos com camadas diferentes, o critério que vai valer aqui vai ser o tamanho mesmo. O que eu observo? Também lá da física. Observo o seguinte: se eu tenho uma distância muito grande, entre as cargas, isso significa que eu vou ter uma força de atração muito pequena, porque a distância entre as cargas é muito grande. Consequentemente, se a força atrativa é pequena, essa carga não vai estar tão presa à outra. Nesse caso aqui que eu estou avaliando, o elétron negativo, se ele está muito distante dessa carga positiva que é o núcleo, ele não vai estar tão preso ao núcleo quanto se espera. Então, nesse caso, vai ser mais fácil remover o elétron. E se é mais fácil remover esse elétron, a energia envolvida nesse processo vai ser menor. Essa é a lógica da energia de ionização. Quanto maior a distância entre essas cargas, por conta da física, menor vai ser a energia de ionização. Por outro lado, se eu tenho uma distância muito pequena entre as cargas envolvidas, como eu botei aqui nesse exemplo, desse núcleo para esse elétron aqui, a distância entre eles está bem pequena, mais intensa vai ser a força atrativa entre esses dois. Se a força atrativa vai ser mais intensa entre esse elétron e esse próton aqui, melhor, entre esses prótons aqui, mais difícil vai ser remover esse elétron. E, consequentemente, eu vou ter um gasto energético maior. Então, é assim que a gente explica a energia de ionização. Quando eu tenho uma diferença de camadas eletrônicas ou quando eu tenho uma diferença entre as cargas e eu tenho camadas iguais nesse caso aqui. Agora, voltando para a nossa questão, a gente vai aplicar o que a gente viu agora aqui na nossa questão. Voltando aqui para as distribuições eletrônicas. Aqui, deixa eu tirar mais um pouquinho o zoom. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu observo que desses átomos, o maior de todos é o césio. Ele tem 6 camadas eletrônicas. E como a gente já viu, se a distância é muito grande, a força de atração vai ser baixa, consequentemente eu vou gastar pouca energia, e aí a energia de ionização dele vai ser menor. Então, nesse caso, o césio vai ser o átomo que vai ter menor energia de ionização desses 5 aqui. Só um detalhe. Eu vou começar fazendo a ordem errada. Mas como assim? Vou começar fazendo a ordem errada e depois eu vou explicar o porquê que ela está errada. Essa questão, ela vai trabalhar com exceções que são muito importantes da gente conhecer. Eu vou falar delas mais adiante. Agora sobrou cálcio, flúor, boro e berílio. Dentre esses 4, o cálcio é o maior deles. E como a gente já viu, quanto maior a distância, menos energia eu gasto para arrancar o elétron. Então o cálcio vai entrar aqui como segundo colocado. Agora eu tenho átomos que têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Nesse caso, vai valer o critério da carga nuclear. Quanto menor for a carga, mais fácil arrancar o elétron desse átomo. Nesse caso aqui, como o berílio ele tem a menor carga comparado a boro e flúor, ele vai ser o elétron que vai ser mais fácil de ser arrancado. O elétron dele vai ser o mais fácil de ser arrancado. Então, ele vai entrar aqui na ordem. Depois, eu tenho o desempate entre flúor e boro. Como o boro ele tem uma carga nuclear menor, vai ser mais fácil arrancar o elétron dele. Melhor, eu errei aqui é o berílio, desculpa. Então aqui vai entrar o boro, porque tem uma carga menor que a do flúor. E por último, o flúor, como tem a maior carga nuclear desses 3, ele vai ser o elemento onde vai ser mais difícil arrancar o elétron, e por conta disso a energia de ionização vai ser maior. Agora, bom, temos um problema aqui. Essa ordem não está correta. Ela não está correta. Por quê? Se você pega um livro que tem os valores de energia de ionização dos átomos, você vai ver uma diferença interessante aqui entre o berílio e o boro. A gente espera, por conta da carga nuclear, que eu gaste mais energia para arrancar o elétron do boro do que do berílio. Só que quando a gente olha aqui os dados experimentais, eu observo que, na verdade, eu gasto mais energia para arrancar o elétron do berílio do que do boro, contrariando tudo aquilo que a gente discutiu. A gente espera, de fato, que,
por ele ter mais prótons no núcleo, o boro, no caso, vai ser mais difícil arrancar o elétron dele do que do berílio. Mas quando a gente vai no experimento, no laboratório, vida real, a gente observa que esse valor está ao contrário. E não só é desses dois aqui, a gente vai observar essa exceção acontecendo para outros elementos. A gente vê isso de fato acontecendo entre berílio e boro, essa inversão inesperada, essa quebra de expectativa, digamos assim. Entre o magnésio e o alumínio, também tem essa quebra de expectativa. E o cálcio e o galho. Agora, uma observação muito importante. Esses casos que eu circulei, comparando berílio com boro, magnésio com alumínio, cálcio e galho, essas exceções, elas precisam ser conhecidas. Tanto para você que vai fazer ITA, ou vai fazer IME, ou está se preparando para fazer uma Olimpíada de Química, você precisa conhecer essas exceções, porque elas voltam e meia aparecem nessas provas. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu procurei por várias explicações do porquê que tem essa inversão. E a melhor que eu achei, na minha opinião, foi a explicação que eu vi do professor Antônio Florencio, de um canal chamado Universidade da Química. Eu vou colocar, inclusive, o link dessa aula aqui na descrição. A explicação que ele deu eu achei muito boa. E eu acho que vale muito a pena você conferir o vídeo dele, porque ele não vai explicar só essas exceções aqui. Ele vai explicar outras exceções que você também precisa conhecer. Como, por exemplo, a exceção que ocorre entre o nitrogênio e o oxigênio. Mas, como a questão só fala do boro e do berílio, eu só vou ficar preso nesse caso aqui. Os outros casos, confiram na aula dele, porque está uma aula muito boa, está muito bem explicada. E é um caso que abrange... É uma explicação que abrange outros casos também. Vale muito a pena você conferir. Tá? Vou colocar o link aqui na descrição. Bom, agora vamos voltar aqui para a nossa explicação. Por que eu tenho essa inversão de expectativa? Por que isso acontece? Para a gente explicar isso, a gente vai ter que olhar mais atentamente para a distribuição eletrônica do berílio e do boro de novo. Eu vou reescrever aqui embaixo essas distribuições eletrônicas. Então aqui eu vou ter o berílio de novo. Número atômico 4. Deixa eu só dar um zoom aqui que está muito longe. E o boro. Não precisa. E o boro. Número atômico 5. Ficou feio. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. O que acontece? O berílio, ele tem a distribuição eletrônica 1s2, como a gente já viu, 2s2. O boro tem distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p1. O orbital P, ele é composto de 3 orbitais. A gente chama de Px, Py e Pz. Px, um no eixo X, né? Outro no eixo Y e outro no eixo Z. E aqui está o elétron de valência do boro. Esse elétron aqui que vai ser removido no processo de energiogenização. O que ocorre? Nesse caso, a gente vai ter que avaliar o seguinte. Eu estou arrancando um elétron do boro. O elétron que eu estou arrancando dele é um elétron que está desemparelhado. Teoricamente, esses orbitais Px, Py e Pz, eles têm a mesma energia. Eles estão no mesmo nível de energético. Nesse caso, a gente diz que eles são degenerados. Nome esquisito, né? Degenerados. Degenerados. Mas não é porque eles são rebeldes ou porque eles se perderam no meio do caminho da vida, fizeram coisas ruins, nada disso não. Em química, os degenerados, os orbitais degenerados, eles são orbitais que têm a mesma energia. Quando a gente fala de orbital degenerado, significa que eles têm a mesma energia. É basicamente isso. O que acontece?
Quando eu preencho um orbital com elétron e deixo os outros dois vazios, essa situação já gera uma diferença energética entre o orbital px e entre o py e o pz. Gera uma diferença de energia. Então esses três orbitais já não são mais degenerados, eles não têm mais a mesma energia. E essa situação, quando eu quebro essa condição de simetria energética quer dizer que eles não têm mais a mesma energia, essa situação não é uma condição estável para a configuração eletrônica do átomo. É uma condição instável. O que vai acontecer agora? Quando eu faço o processo de energia de ionização do boro, ou seja, quando eu arranco o elétron dele, vou apagar aqui o elétron dele para a gente fazer esse processo. Arranquei o elétron dele. O que vai acontecer agora? O boro está indo para um estado onde os três orbitais P eles estão com a mesma energia. Eles estão simetricamente energéticos. Porque eles estão iguais, eles estão idênticos. E essa condição de simetria energética, onde todos os três são iguais, essa condição é uma condição que gera estabilidade para o átomo. É uma condição mais estável do que ele tinha anteriormente. Ele estava numa condição, só eu voltar aqui, ele estava numa condição, olha lá, que ele tinha um orbital semi-preenchido e outros dois não preenchidos. Essa condição era uma condição mais instável. Ele sai de uma condição instável para uma condição mais estável, onde os três orbitais têm a mesma quantidade de energia. Nesse caso, esse processo ele vai ser facilitado. É como se o átomo, isso não acontece, mas eu vou dar um exemplo talvez para ficar um pouco mais lúdico, um pouco mais claro talvez. É como se o átomo ele quisesse ir para esse estado que é mais estável. Então, ele não vai ficar brigando contigo e ficar segurando o elétron. Quando eu estou arrancando o elétron do átomo, eu meio que estou brigando com o átomo. Estou tentando vencer as forças atrativas do núcleo dele em relação a esse elétron. Nesse caso, é como se o átomo não brigasse tanto com você. Ele vai facilitar esse processo. Ele vai falar assim, quer saber? Fica com esse elétron então, porque para mim vai ser melhor estar nessa condição aqui, onde eu tenho 3 orbitais P vazios. Então, toma esse elétron, eu não vou brigar tanto com você. Isso de fato, isso é um exemplo ruim? É, mas é para tentar deixar um pouco mais lúdico. É como se o átomo estivesse facilitando o processo. Então, a energia que você vai gastar, voltando aqui, a energia que você vai gastar vai ser menor. Porque o átomo ele vai te facilitar esse processo. Tu quer o elétron? Pode ficar com ele. Fica, porque eu vou para uma condição melhor. Eu vou para uma condição mais estável. Então, como ele vai brigar menos com você, de novo, entre 1000 aspas aí, porque o átomo não vai brigar com ninguém, ele é um átomo, ele vai brigar menos contigo, você vai gastar menos energia do que esperado para arrancar o elétron dele. Por esse motivo aqui de simetria energética dos orbitais. Essa é a explicação do porquê a energia do boro, a energia de ionização do boro, vai ser menor, porque eu estou facilitando, o átomo está facilitando o processo para você. A mesma coisa vai acontecer entre o alumínio e o magnésio. O alumínio vai ter uma energia de ionização menor que a do magnésio. E o galho vai ter uma energia de ionização menor que a do cálcio. Então, essa é a explicação para essa exceção à regra. Fica muito atento a esses pares, berílio, boro, magnésio, alumínio e cálcio e galho, porque eles vão aparecer e são exceções que você precisa conhecer. Então, sabendo dessa explicação, vamos voltar aqui. Eu sei então que eu preciso inverter essa ordem aqui entre o boro e o berílio. Então, vou vir aqui, vou apagar. Aqui eu vou só apagar o E. Olha que preguiça, né? Uma coisa de preguiçoso, mas vai ficar mais fácil. E aqui eu vou botar o berílio. Então, essa é a ordem correta das energias de ionização nessa questão. Então, de novo, essa explicação eu achei muito boa. Eu vou reforçar esse pedido aqui nesse vídeo. Confiram o vídeo do professor Antônio Florencio, ele vai explicar outros casos muito importantes que você precisa conhecer também e que vai com certeza aparecer na sua prova. Vai aparecer uma vez ou outra, de vez em quando vai aparecer, porque são exceções que são muito importantes para você conhecer.